O deputado Tenente Coronel Zuco, em pronunciamento pelas redes sociais, expôs os escândalos de mais uma semana do governo Lula, desde falas absurdas do presidente até o Supremo Tribunal Federal legislando, e afirmou que a notícia boa da semana é que um novo pedido de impeachment de Lula será apresentado, desta vez com base nas pedaladas fiscais. O pedido de impeachment foi protocolado na terça-feira, com mais de 50 assinaturas de parlamentares. O deputado Sanderson, que capitaneou o pedido, disse: o pseudo-presidente da República alterou dados da Previdência, fazendo sumir 12 bilhões de reais em gastos com benefícios. A isso dá-se o nome de pedalada fiscal, passível de impeachment. Lula é um perdulário gastador de dinheiro público que precisa ser contido pelo parlamento. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Esta semana aconteceram muitos absurdos. Tem denúncia contra a gestão do Pimenta, vulgo Montanha, à frente da Secretaria de Comunicações. Que vergonha, hein, ministro? Tudo de novo? Também tem os ditos deputados do STF que legalizaram o pote de maconha em 40 gramas para usuários, como se a polícia fosse andar com uma balança para diferenciar quem é traficante e quem é usuário. Muita irresponsabilidade. Também tivemos o recorde histórico de queimadas no Pantanal desde 1988. E os artistas e ativistas ambientais subiram. Já no meio ambiente, dessa vez, alega que a culpa não é do presidente, mas sim de questões climáticas. Quanta hipocrisia! Olha só, essa vai para os jornalistas militantes da esquerda. Acreditem, o Lula, amiguinho de vocês, chamou-os de cretinos. E aí, gostaram do tratamento paz e amor? Também teve a piada da semana. O Haddad, ministro da Economia, que de economia nada entende, declarou que não houve nenhum aumento de impostos. Sério, ministro?
Eu acho que tu está desatualizado sobre o teu próprio ministério. Enquanto isso, Lula defendeu a taxação de carnes. Parece que a picanha vai ficar só na metáfora. Também ele mesmo sancionou a taxação de importação em até $50. Aquela blusinha da Shein vai ficar mais cara, hein? E o pessoal fazendo L. Mas olha só, notícia boa. Estamos protocolando mais um pedido de impeachment contra o Lula. E dessa vez por pedaladas fiscais. A gente está avançando cada vez mais nas assinaturas. Enfim, pessoal, o Brasil não aguenta mais esse desgoverno incompetente e desastroso. E eles estão com os dias contados. Uma semana que comprova aquele histórico do governo Lula de corrupção, de prevaricações. 2 fatos só nessa semana. O indiciamento de um ministro do governo Lula, ministro das Comunicações, que foi indiciado pela Polícia Federal, foi indiciado por corrupção, por lavar de dinheiro. Aliás, eu denunciei esse ministro o ano passado já, em 2 ocasiões, e pedi à PGR que procedesse à investigação no menor tempo possível. Tudo indica que esse sujeito tem que ser afastado do Ministério das Comunicações, a menos que o governo Lula, ou que o Palácio Planalto concorde com um ministro indiciado por corrupção e lavar de dinheiro à frente do ministério tão importante como é o Ministério das Comunicações. Isso não seria algo espantoso, porque quem está no Palácio Planalto esteve condenado e preso justamente por corrupção e lavar de dinheiro. E outra situação que chama muita atenção é o caso do arrozão. Esse leilão de arroz eivado de vícios, eu tenho dito, é um queijo suíço, não é um arroz brasileiro, porque todo errado. E nós percebemos hoje, fomos fazer uma análise e uma busca, a mesma empresa que está enrolada nessa questão da compra do arroz, num momento tão difícil pelo qual passa o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, e não podia ter esse ataque econômico justamente nesse momento. Pois bem, essa mesma empresa que está enrolada na questão desse leilão, em janeiro também participou de um leilão de milho em grão. Então, mais uma vez, a questão da corrupção entrando dentro do estamento público, isso é algo inadmissível. E eu tenho uma preocupação muito grande aqui na Câmara Federal de não permitir que a corrupção volte a ruir as instituições, volte a ruir inclusive a economia brasileira. Por isso, seguimos acompanhando. Estou fazendo uma nova representação agora à PGR para que essa situação da aquisição do milho lá de janeiro, juntamente com essa aquisição agora de arroz, cheias de situações esdrúxulas que precisam ser investigadas, que a PGR proceda também numa investigação rápida, célere, tem instrumentos para isso, a própria... Responsáveis desse país, claro, parlamentares irresponsáveis, parlamentares deletérios, que não se preocupam com o futuro da juventude brasileira, estão até sorrindo, porque eles não têm responsabilidade alguma com o país. Então, Câmara dos Deputados, e faço aqui um apelo ao presidente Sóstenes Cavalcante, o senhor que é do meu partido, faz parte da mesa diretora, temos que urgentemente, juntamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautarmos, e não precisa nem passar em comissão, vamos trazer direto para o plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição já aprovada no Senado, que em status constitucional proíbe qualquer tipo de consumo e uso e porte de drogas no Brasil, qualquer tipo de consumo de droga ilícita. Inclusive maconha, que o STF acha que é um consumo recreativo, lúdico, quando não tem nada de brincadeira nisso. Converse, senhores ministros do STF, que não saem nas ruas. Esses ministros não convivem com a sociedade brasileira. Converse com algum pai que tem um filho drogadito de maconha para ver se ele é um pai feliz, se é uma mãe feliz, ou se é um pai e uma mãe tristes, deprimidos, porque não querem ver um filho na desgraça da maconha, da cocaína ou do crack. Nós temos no Brasil muitos temas importantes para serem tratados, como a melhoria na educação, a melhoria na saúde pública, a melhoria na segurança pública, quando o STF vai lá e de forma covarde, repito, ministros estão sendo covardes em decidir sobre uma matéria que não lhe dizem respeito. Por isso, solicito, rogo aos parlamentares, inclusive aos parlamentares de esquerda, que estão aí sorrindo, mas são irresponsáveis nesse momento, porque milhares de jovens estarão perdidos com essa liberação / incentivo no uso de maconha, que é uma droga perversa,
desgraçada tanto quanto as demais drogas, cocaína e crack. Câmara dos Deputados, vamos urgentemente votar a PEC que criminaliza o consumo de drogas no Brasil para o bem do povo brasileiro. O caso do André Janones está cheio de mentiras. O assessor, cujo áudio foi vazado pela imprensa, dizendo que Janones exigia devolução de dinheiro, nas famosas rachadinhas, eles mentiram à Polícia Federal. Então, André Janones deve, muito provavelmente, ser indiciado por corrupção, por peculato, enfim, porque está muito claro a rachadinha, a tomação de dinheiro desse sujeito que é pupilo de Lula, que é apadrinhado pelo PT. E o Conselho de Ética da Câmara tinha a oportunidade de moralizar, elevar um pouquinho o conceito do Parlamento brasileiro e preferiu passar pano. Por 12 votos a 5, a ação movida pelo PL, pelo meu partido, o Partido Liberal, lá no Conselho de Ética, foi arquivada. Agora a Polícia Federal vai fazer o indiciamento, fazendo com que a moral e o conceito da Câmara caia um pouco mais. Como também vimos aquela questão do Quaquá, um deputado federal que é o vice-presidente do PT, inclusive, que agrediu dentro do plenário da Câmara, de forma covarde, um outro deputado federal, Messias Donato, e esse deputado federal Quaquá segue com seu mandato sendo deputado federal, um absurdo que nós presenciamos. Então, esperamos que haja uma moralização mínima dentro do parlamento para que vigaristas disfarçados de parlamentares não sigam representando o povo brasileiro dentro da Câmara. Esses dois parlamentares, coincidentemente, apoiam o governo do PT, são de esquerda, um deles, inclusive, o vice-presidente do PT. E nós não podemos coadunar, aceitar esse tipo de conduta de passar pano, imoralidades, indecências, como essas duas, uma cometida pelo deputado de Quaquá, que agrediu em pleno plenário da Câmara dos Deputados um outro deputado, e essa história do Janones, rachadinha, confessa que a Polícia Federal agora está revelando e o Conselho de Ética preferiu arquivar ao invés de moralizar o Congresso Nacional. Isso é uma vergonha para nós, deputados, que temos compromisso como eu, que temos compromisso de sempre trabalhar na defesa do interesse público.